aparecendo de comunidades com uma outra visibilidade do relacionamento humano, mais fraternas, que, segundo que ele é reencarnacionista, ele não se diz espírita, mas ele é espírita, né? O Brian Weiss, né, ele sabe que esteve no Brasil e tudo isso. Então, o que acontece? Ele acredita na reencarnação, ele tem prova da reencarnação. O que acontece? Então, ele sabe que nós temos vida, que a vida é eterna, a vida do espírito, ele sabe que o espírito existe, assim por diante, quais são as características, estudou tudo sobre o espiritismo, tá? Bom, então, a declaração dele em seguida é essa. Bom, então ele percebe um mundo com problema, um mundo com um pouco mais de problemas estabilizado, já com alguns focos de melhoria, e um mundo há cerca de mil anos à frente, 1.200 anos, que as pessoas que progrediram não sabem descrever. É algo que eu não conheço, não tem referência. Quem sabe que seria o planeta de regeneração que a gente está esperando? E quando a gente vai ver Emmanuel, em 1938, onde o Dr. Brian Weiss não era vivo, ele nasceu em 1943, o que acontece? Em A Caminho da Luz, não precisa ler o livro todo, não, só ler a conclusão. A conclusão é essa. É essa a conclusão. Tá? Meia página, leiam lá, Caminho da Luz. Meia página. É a última meia página do livro. Tá? A conclusão é essa. Então, Brian Weiss parece que não estava equivocado nas suas pesquisas, porque a gente sabe que os espíritos, como Emmanuel, não estão equivocados. São espíritos que têm, sabe o quê? Presciência. Eles não são espíritos que têm apenas capacidade de predição, eles são prescientes. Né? Bom, o que o Brian Weiss nos fala? Agora eu posso levar meus pacientes ao futuro e ver o futuro junto com eles, vivenciar o futuro. Talvez a aprendizagem mais importante dessa vida seja conhecer o futuro, a visão dele atual, e descobrir como podemos influenciar no futuro. Esse conhecimento, pelo menos, tal como o possuo agora, vai colorir as minhas próximas vidas, olha que audácia, e as de vocês, na nossa viagem em direção à imortalidade. É espírita esse cara. Compaixão, empatia, não violência, paciência, espiritualidade são lições de vida que todos nós precisamos aprender. Está de bom tamanho, né? Essa é a declaração dele na conclusão do livro. Então, ele vê a progressão de memória como sendo algo que não é apenas o diletantismo científico, que tem uma utilidade prática para a nossa felicidade e para o nosso aprimoramento e preparação para o futuro. Bom, aqui a gente tem a doutora Ellen Wambach, nesse livro que eu falei, do Hermínio Miranda, que ele descreve para nós um trabalho dela desse tamanho, né, de 20 anos de pesquisa, e ela percebe, né, que existem sonhos coletivos, porque ela faz a regressão em grupos de pessoas. Ela já aprendeu duas coisas interessantes. Uma, fazer regressão coletiva. Esse negócio de regressão no varejo é muito lento, então ela faz no atacado, todo mundo regride ao mesmo tempo, todo mundo progride ao mesmo tempo. Só que ela tem outra capacidade que ela desenvolveu, que é direcionar a regressão para uma época no futuro, o que o Brian Weiss não consegue fazer. A regressão, no caso do Brian Weiss, é livre. No caso dela, não, é controlada. O que acontece? Então, o que acontece? Ela percebe os problemas que o Brian Weiss descreve nas suas regressões e uma redução do declínio da população. Por quê? Provavelmente, os espíritos não estão preocupados com quantidade de gente, estão preocupados com gente que reencarna com qualidade. Tanto que estão convidando vários espíritos de diversos planetas que têm determinados atributos que nós ainda não construímos para vir nos visitar e nos ajudar. E a gente conhece historicamente várias histórias dessas, tá? Bom, então aqui a gente vê aqui numa outra referência espírita, que é Notações de um Aprendiz, também livro da FEB, em que o Hernani Santana, no capítulo Previsibilidade e Realidade, hoje passou de 1 para 7,6. E a pergunta é, para onde é que vai parar isso? Certo? E os espíritos dizem assim, vai parar.
Porque o planeta, embora ele tivesse capacidade de sustentabilidade para uma população maior, a maneira como ele está sendo utilizado hoje, não é, doutora Márcia, está fazendo com que a capacidade nossa de sobrevivência com qualidade fica muito difícil. Então, a gente vai ter que dar uma marcha ré na história, rearrumar a casa e projetar um futuro diferenciado. Tá? Então, é isso que esse livro aqui nos conta. Tá? Bom, então, olha só, a bibliografia espírita e a dita laica, elas coincidem, dando o quê? Um teor de veracidade às histórias que se conta, não só no Evangelho, né, de um autor seguro, Jesus, né, que tem presciência, e os outros autores que são pesquisadores, que têm limitações de talento, de meios materiais para fazer suas pesquisas. Bom, o que a doutora Wambach observa também é o seguinte: grupos sociais com características distintas sobrevivendo nesses tempos futuros. Uns isolados em comunidades com a vida simples, mais espiritualizados, compartilhando, mais fraternos, e outros extremamente egoístas ainda. E ela diz assim, como se vivessem em bolhas, com tendência a serem profundamente depressivos e a morrerem prematuramente, enquanto os outros passam dos 100 anos. Observação, constatação dela. E ela percebe o seguinte, que esse miasma que se gera por esse comportamento do orgulho, da inveja, né, do ciúme, da apropriação indébita, gera uma ideoplastia, quer dizer, um clima mental que afeta, sabe aonde? No meio ambiente. Então, existe uma correlação. Ela diz aqui, ó, interações entre o psiquismo humano, que são os miasmas, e as reações da natureza, terremotos, inundações, erupções vulcânicas. Duas coisas para a gente lembrar. Uma está escrita aqui. Vocês se lembram do livro Transições Planetárias, do Hermínio Miranda, do professor Manuel Filomeno de Miranda, que fala da concentração em determinados lugares da Terra de indivíduos com a mesma idioplastia e um grande maremoto e 230 mil pessoas passam para o plano espiritual num piscar de olhos. O livro é sobre isso, Transição Planetária. Outro exemplo que aconteceu hoje de madrugada. Alguém viu tempestade com tanto raio, com tanta chuva, em tão pouco tempo, com tanta trovoada? Será que não foram os miasmas que estavam envolvendo a nossa cidade, que criaram uma tempestade que fez com que houvesse uma limpeza, uma depuração? Eu estou inferindo, mas é uma coincidência muito grande. Aconteceu nessa madrugada. Eu acordei essa madrugada, provavelmente muitos de nós, falei, eu nunca vi isso, eu nunca vi tanto raio. Eu fechava a janela e a janela ficava azul, e chovia, e a cidade amanheceu com outro clima. Nós moramos em Copacabana e nós sabemos disso, né? Então, será que isso aqui se confirma, interação entre o psiquismo humano e as reações da natureza? Né? Será que não somos nós, que não precisamos desmatar, apenas com nossos pensamentos somos capazes de destruir a natureza? De intervir na natureza, nas ações da natureza, através do nosso pensamento, que é energia? Tá? Bom, vamos lá. Nós temos... Tá. Então, nós vamos dividir o tempo que a gente tem para tratar de dois assuntos. Um assunto é capítulo 16, Teoria da Presciência. A gente, na verdade, já viu bastante sobre isso, eu só queria mostrar um detalhe para vocês. Tá? E esse capítulo, ele, da gente, ele responde a uma série de perguntas. Eu vou deixar para vocês as perguntas. O Kardec não faz perguntas dessa vez. Eu fiz perguntas lendo os comentários de Kardec, que são respondidos pelos próprios comentários. Eu construí ao contrário. Tá? Bom, então, pergunta, como é possível o conhecimento do futuro? Que entender o futuro interessa a gente, né? Eu acho que não existe ninguém que não se interesse por isso. Que mecanismo é esse? Então, a gente já viu que existe um mecanismo da presciência, da premonição, da interação através do pensamento,
Mas existe um outro mecanismo que Kardec explica para nós de maneira simplificada, que eu vou falar, e que o Hermínio Miranda, no livro, nesse livro aqui, um livro genial, nesse livro aqui, que é A Memória e o Tempo, no capítulo sobre o tempo, né, ele faz uma descrição que ele explica esse fenômeno. Como é que esse fenômeno da predição funciona? Como é que a gente, de alguma maneira, é informado sobre o futuro? Onde é que está essa informação? Como é que ela passa para a gente? Quem é que dispõe dessa informação? Eu quero conversar com essa pessoa que tem essa informação. Eu tenho interesse em conhecê-la, né? É a mesma coisa, eu tenho interesse de conhecer uma pessoa que tem um grau de instrução grande, que pode passar para nós algum tipo de informação relevante. Bom, então, aconteceu alguma coisa aqui, não aconteceu? Obrigado. É aqui. É. Então, olha só, tem várias perguntas. Que categoria de espírito que cuida dessa questão? Hein? Obrigado. Que categoria de espírito tem acesso a essa informação? Qualquer um vai ter? O que vocês acham? Não, né? Porque não vai saber usar a informação, ou vai usar mal, então tem que selecionar, certo? Bom, como é o processo de transmissão de informação entre desencarnados e encarnados? Alguns processos, o Kardec diz assim, ó, até aqui eu sei, de lá para cá eu não sei. Eu sei que a gente em êxtase, durante o sono, quando a gente se desliga, o nosso perispírito fica mais livre e a gente tem acesso à nossa própria memória espiritual, nossa própria, né? O nosso iCloud, né? Nossa base de dados na nuvem, né? E a nossa base de dados perispiritual faz parte, né, de um iCloud maior, que é o iCloud da humanidade. Será que alguém tem acesso a esse iCloud? Como é que esse iCloud digamos, montado? Aí a gente lembrou que, por exemplo, todos nós, antes de renascermos e antes de reencarnarmos, nós fazemos um planejamento ordenado, ajudado por outros espíritos, que não, vai por aí, vai por aqui, não, é melhor você reencarnar assim e tal, né? E a gente faz um plano. Quando a gente reencarna, o plano vira programa e necessariamente ele se realiza. Porque aí nós estamos sujeitos a novas injunções, injunção da matéria, da vida, não sei o que e tal, das necessidades, que são diferentes daquelas que nós tínhamos no plano espiritual. Bom, então, só que a ideia nossa do planejamento foi moldada. Essa soma dessas ideias pode formar uma nuvem de ideias. Então, essa nuvem cria uma ideoplastia, que é um termo espírita, né? É uma ideia, uma plastificação de uma ideia, uma materialização, uma tendência. Por exemplo, todo ser que não é patologicamente doente quer ser feliz. Então, existe uma ideoplastia no sentido de ações que levem à felicidade, pelo caminho errado ou pelo caminho certo, mas leva. A tendência, a intenção é essa. Então, existe uma ideoplastia. Essa ideoplastia, de alguma maneira, pode ser essa área de dados, ela pode ser acessada. Alguém pode ter um hardware bom, né, que é o seu capacidade intelectual e os seus artifícios corpóreos para acessar isso, através da mediunidade, alguma coisa assim, né? E pode usar bem ou mal. Só que deve haver, né, na linguagem de computação, uma chave chamada hard lock. Alguém fecha dizendo, aqui você não vai entrar, porque se você entrar, você vai usar mal essa informação. Quem é que tem um hard lock? Os espíritos elevados, que dizem, essa informação você pode ter e aquela você não pode ter, porque você não vai saber gerenciar, usar bem, não vai ser útil para você, nem você vai usar bem essa informação para ajudar os outros. Tá? Bom, então, e vai por aí. Então, Kardec, ele é simplesmente genial respondendo essas perguntas, e mais essas aqui. Bom, então, eu vou começar por essa aqui, ó. A teoria da presciência. Pergunta do Kardec. É possível conhecer o futuro ou tudo é acaso? Né? Quando o futuro tem ligação com o presente, é fácil a gente identificar. Comeu demais, teve indigestão. Não estudou, tirou 0 na prova. Então, existe uma correlação, presente e futuro. Mas nem sempre o que nos acontece tem relação com o que eu fiz. Puxa, mas eu era um cara tão legal, o espírito, fazia palestra, fazia um monte de vezes, e tive câncer no fígado. Como é que eu vou explicar isso? Então, se a pessoa não tem um entendimento global da vida e da vida que pregressa, né, ele não entende determinadas situações, né, do futuro.
Então, o que acontece? Existem coisas futuras? Não existem coisas futuras? Existem coisas futuras, né? Porque o que acontece com o tempo? Eu estou no presente, já não estou mais, porque o momento que eu estou vivenciando esse segundo já pertence ao passado. E agora eu estou no futuro. Então, o futuro virou presente. Esse é o raciocínio que Kardec faz, que a gente vai ver. Tá? Só que ele diz que espíritos muito avançados são capazes de analisar o tempo como uma coisa integral. Ele vai dar o exemplo. Tá? Ele pode analisar o passado, que é fácil. Né? É só ler um livro sobre o passado. O presente a gente está vivenciando aquela fatia de experiência que é a nossa fatia de experiência, mas eu não sei a vida de outras pessoas, do presente. E o futuro, eu não tenho a menor ideia do futuro, porque eu sou um espírito normal. Não é? Então, vamos lá. Então, por isso, por que acreditar em previsão? É aquela questão do materialista que eu já falei. Né? Bom, então, mas as predições sempre foram feitas e algumas se confirmam. Está aí, historicamente, previu e aconteceu. Nós vimos Kardec, Leon Denis, tem toda aquela bibliografia que conta de coisas que foram relatadas e que aconteceram, foram constatadas. Né? Bom, há aí um fenômeno cuja explicação falta a chave. Sabe quem falou isso? Kardec. Não há efeito sem causa. Kardec também afirma isso. Então, na verdade, nem tudo sobre predição, premonição e presciência nós conhecemos. Assim como nós não conhecemos muita coisa. Mas dentro do nosso nível de conhecimento, Kardec faz um grande esforço para nos explicar o mecanismo. Tá? Como é que é esse mecanismo? Aí está na Gênesis, né? E é uma pergunta. Né? O tempo. O que é o tempo? O tempo são só os minutos, as décadas. Seria o presente, que antes era o passado e que agora virou o futuro, que a gente já falou. E o Hermínio Miranda, nesse livro que eu comentei, ele faz um comentário sobre isso, nesse livro aqui. Sem dúvida, o passado e o presente existem, ninguém tem dúvida. E o futuro já existe? A pergunta do Hermínio Miranda. Se existe, será possível acessá-lo? Outra pergunta razoável, não é? Então, vamos lá. O que ele nos diz, o Hermínio Miranda? O agora, que é o presente, é um momento fugaz, a gente já falou isso, que já não existe e que apenas indica que o passado acabou, porque esse momento presente pertence ao passado. E o futuro está começando, certo? Interessante, né? Fala, frase de Hermínio Miranda. Kardec adianta-se aos postulados da mecânica relativista de Albert Einstein. Quem é esse cavaleiro? Físico teórico alemão, seguro da existência de Deus. Ele declarou isso. Albert Einstein. O que o Einstein fala? O que o Kardec fala, se antecipando aos postulados de Einstein, que vieram depois, lá em 1930, assim por diante. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. Não foi isso que a gente viu antes? Dito por Hermínio Miranda, né? Que por sua vez estudou Kardec. Né? Bom, então, olha só, para Deus não existe diferença, por quê? Ele está acima, ele como se estivesse numa posição privilegiada, numa plateia, em que ele pudesse ver o passado, o presente, o futuro de uma olhada só. Então, para ele, o futuro já está acontecendo, ele sabe que o futuro vai acontecer e o que vai ser. Por quê? Porque ninguém tem mais presciência do que Deus. Será que não é porque ele tem experiência dos outros mundos? Também, porque ele controla todos os mundos. Né? Aquilo que agora chamamos de futuro, no entanto, não pode conter surpresas imprevistas para a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Frase de Hermínio Miranda. Para uma suprema inteligência criadora, desconhecer o futuro seria impossível, seria o caos. Conclusão de Hermínio Miranda. Para finalizar, se Deus já conhece tal realidade, né, e não há como fugir disso, porque senão estaríamos no caos, ela já existe, essa realidade. E se o futuro já existe, e também o passado, lógico, o passado existe, né, por uma causa justa e útil, se for bom e útil, podemos ser apresentados alguns elementos do futuro. O que Deus nos faz? Generosamente, ele nos expõe, através da sua pleiade de auxiliares, que são os espíritos superiores,
eles nos expõem o quê? A alguns flashes do futuro, que são aqueles necessários e suficientes para orientar a nossa decisão hoje, sobre o que eu vou fazer amanhã, que vai ser um benefício meu, particular e coletivo. Está claro? É só ler 3 vezes. Eu tive que ler muitas vezes. Essa aqui, o Hermínio Miranda fala isso com naturalidade, como se ele tivesse assim, vamos ali tomar um sorvete de morango. Ele pensou muito para escrever isso, né? Então, olha só, tomemos para comparação o exemplo das coisas atuais. É o Kardec entrando no Evangelho. O Kardec prático, né? Estudante de Pestalozzi, o que ele faz? Vamos trazer para aqui e agora, para experimentação. Aí ele traz um exemplo do pensamento, da projeção, para um caso prático. Olha o caso prático dele. Vamos imaginar que tem alguém que está observando uma paisagem, que tem montanha, serra, cordilheira, planalto, cidade, depressão e um rio, e umas cidadezinhas. E está numa visão o quê? Uma visão privilegiada, né? E vamos imaginar agora 2 situações. 3 senhoras caminhando no vale. Elas têm uma visão que vai até a primeira curva. E aqui de cima um cavalheiro, né, observando todo o vale do alto da montanha. E esse cavalheiro vê que essas senhoras, na curva ali da estrada, isso dito por Kardec, poderia estar sujeito aos perigos da estrada, ser assaltada, né? E ele corre, pega a sua motocicleta e avisa, não vá para lá, porque a senhora pode ser assaltada, porque tem um grupo de malfeitores ali. E a pessoa assim, louco, e continua andando e é assaltada. Ela volta e diz, meu guru, como é que você sabia disso? Né? Então, para esse senhor aqui, o presente, aliás, o futuro estava presente no presente. E ele sabia o que ia acontecer, provavelmente. Ele não tinha presciência, ele fez uma predição, função de quê? Do cenário que se apresentou para ele. Ele tinha um conjunto de conhecimentos que aquelas senhoras do vale não tinham, que fez com que ele fizesse uma inferência. E, sendo generoso, foi lá e avisou as pessoas. E aconteceu. E as pessoas acharam que ele era um deus, um guru, né? Então, com isso, o Kardec procura fazer um paralelo com a vida espiritual. Os espíritos que estão à nossa frente, que estão lá no alto da montanha, que têm uma visão 360 graus da vida, que têm muita rodagem, já estudaram muito, já ralaram, trabalharam muito, eles têm um banco de dados, de informações diferenciado, que permite fazer inferências. E para nós, eles são considerados como gênios. Não, eles são pessoas que fizeram muito trabalho. E todos nós podemos fazer. Jesus não falou, vocês também são deuses? E podem fazer igual ou melhor do que eu? Ele não estava errado na sua presciência, né? Bom, então é isso aí. Vamos ver agora, vamos voltar para essa figura aqui e mostrar para vocês que o tempo é muito curto, né? Infelizmente. Então, o que acontece? O convite que fica é o seguinte, a gente tem uma possibilidade enorme de estudar. A informação está disponível, né? Eu posso, inclusive, me ajudar, quem tiver interesse, disponibilizar o material, né, que eu tenho, que é nosso, né? Na verdade, eu sou só um compilador, tento interpretar das perguntas e das respostas de Kardec, que estão na Gênese. É só sentar lá e ler, no capítulo 16. Né? E fica aqui o convite para vocês. É muito importante nós entendermos hoje o que pode nos ajudar amanhã, certo? Então, é um alto investimento para nós, muito importante, muito eficaz, eficiente, né? E efetivo estudar a Gênese sobre esse aspecto, né? Então, eu gostaria de passar para o último capítulo, contando para vocês o seguinte. Jesus, na sua trajetória, ele tinha consciência do que iria acontecer a ele, porque, conforme está nessa frase, Jesus sabe. Jesus sabe. Jesus sabe, o único título que Jesus aceitava ser chamado era de mestre. Mestre, tal. Nada mais ele aceitava. Por quê? Porque o mestre é quem sabe, quem ensina, é o mestre. Então ele dizia, não, mestre, tudo bem, pode me chamar de mestre, que eu não fico zangado. Ele sabia, ele tinha presciência, porque ele fez todo um processo de aprender e fazer por onde sabia. Então, ele sabia o que iria acontecer, e ele descreve para os apóstolos
em diversas passagens que nós conhecemos, que o Kardec lembra e comenta. Com qual direcionamento, em qual viés? O viés da presciência de Jesus, dando exemplos práticos de que Jesus tinha presciência, mas não apenas para contar vantagens sobre Jesus. Jesus fez isso porque tinha uma utilidade prática. Por exemplo, quando Jesus diz assim, ninguém é profeta na sua terra e, portanto, eu não vou queimar minhas energias fazendo cura e fazendo conversa fiada para quem não entende ou que não vai me dar valor. Eu vou na terra onde alguém pode valorizar o que eu tenho, que minha mercadoria é valiosa e meu tempo é pequeno. Eu tenho pouco tempo para dar o meu recado. Né? Ele teve meses para fazer isso, na verdade, menos de 3 anos. Né? Então, veja só, ele tinha que correr atrás, ele tinha que conhecer os 12 apóstolos. Os 12 apóstolos tinham que virar 24, 48, 96, chegar a 512. Esse era o exército que Jesus dispunha para que o cristianismo não morresse. E devido a esses 12 soldados, hoje nós estamos falando de Cristo, aqui, porque senão ele tinha morrido. Né? Então, a missão de Jesus não era perder tempo, por isso que ele falou, não adianta eu ser profeta na minha terra, aqui eu vou perder meu tempo. Né? Não foi por injustiça ou por preconceito de Jesus, foi por uma questão de objetividade e inteligência, né? Que ele verificou que ele tinha que ir lá e não gastar tempo aqui, certo? Bom, então, essa passagem é muito importante de Jesus, e ele lembra para a gente sobre esse aspecto, e o comentário de Kardec é nessa direção. Ele avisou que ia morrer, ele poderia ter evitado? Claro que sim. Ele poderia se transformar num general, fazer uma baita revolução, uma confusão lá, né? E adiar pelo menos a sua morte. Mas ele sabia que a missão dele tinha que acabar assim. Então ele conta, olha, vai ser complicado. E o que eu peço a Deus, ao meu Pai, é que me dê forças para suportar a dor física. Porque a dor moral vai ser muito difícil. Porque ele vai ter a percepção de que ele